Vamos conversar agora com Joaquim Rolim, que é secretário executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Secretário executivo da Indústria da SDE. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela oportunidade, Natália. E é uma satisfação enorme. Gostaria de aproveitar para parabenizar o Cine Energia, sob a liderança do Luiz Carlos Queiroz, presidente Luiz Carlos, sua diretoria, seu corpo de associados, e tem feito um trabalho brilhante, e com o Plano Energia, que tem sido um evento que já está no âmbito nacional do setor de energia. Então, parabéns a vocês, e aqui no Energia em Pauta, uma satisfação, conte conosco. Maravilha. Bom, o senhor acabou de participar de um painel sobre cidades inteligentes. Eu quero trazer um pouquinho desse conhecimento que foi compartilhado lá no palco aqui para os nossos espectadores. Uma cidade inteligente se define como uma cidade eficiente, conectada e sustentável. Eu gostaria que o senhor desenhasse um pouco mais de detalhe o que é essa cidade, o que ela é conectada, qual é o objetivo de se construir cidades inteligentes, para quem e por que se faz. Bom, a gente sabe que as cidades foram se formando ao longo do tempo em função de fatores geográficos, fatores de história, fatores econômicos, de atratividade econômica, foram se formando os aglomerados urbanos e depois as cidades. E aí a gente percebe hoje o interesse de finalmente as cidades também olharem outros atributos, como a sustentabilidade, como o aspecto social, como um aspecto humanístico. Então, tudo isso, conjugando esses atributos, forma-se a cidade inteligente, que ela conseguir juntar a tecnologia com o aspecto humano, o aspecto social, e isso tudo, vamos dizer assim, tendo como resultado um bom desempenho econômico. Eu cito como exemplo uma cidade na Alemanha que nós visitamos, que ela é uma cidade com foco na sustentabilidade. E era a cidade, naquela ocasião, que detinha as menores taxas de desemprego na Alemanha. Ou seja, ser sustentável é bom sobre o aspecto econômico. Muito bom. Fortaleza é considerada a 18ª cidade mais inteligente do Brasil no ranking da Connected Smart Cities. Tem outro cearense nesse ranking, que é Eusébio, que está ali na lista das 100+. Como é que o senhor avalia o quão inteligentes são as cidades brasileiras e as cidades cearenses, o que precisa avançar? Bom, primeiro parabenizar o município de Fortaleza por estar nesse ranking, o Eusébio, a cidade do Eusébio também, e é claro que a gente sabe que ainda precisamos avançar mais, mas já ter trabalhos bem feitos, um olhar para o futuro, como Fortaleza tem um programa Fortaleza 2040, tudo isso, olhar o presente, o futuro próximo e o futuro de longo prazo, é que levam as cidades a poderem cada vez mais avançar e poder ter seus cidadãos satisfeitos, cada vez mais satisfeitos. Bom, a energia, ela é transversal a tudo isso que a gente fala aqui. Para as cidades serem conectadas e inteligentes, a gente precisa de energia. Qual é o papel da segurança energética nessas cidades? A energia tem cada vez mais um papel estratégico. No passado, era um fator para atração de investimentos. Hoje é um fator para desenvolvimento econômico. A gente pode ver que o Ceará tem feito um trabalho muito forte, através do governador Elmano de Freitas, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alcimito Filho, todos imbuídos e já determinado que a energia é um tema estratégico para o governo do estado do Ceará. Então, a energia, você consegue transformar, por exemplo, mesmo a água, que é também um atributo muito importante, um insumo muito importante, você com energia consegue, por exemplo, reutilizar a água que seria despejada no mar, nos emissários, ou mesmo a água do mar através da dessalinização. Então a energia tem um fator primordial, inclusive para tornar a cidade mais humana, mais agradável e mais atrativa economicamente. Energia é um fator preponderante na transição energética, que é o tema principal do Proenergia. Então, por isso que estamos aqui, todos imbuídos, motivados para aproveitar esse dom que a natureza nos deu ao Ceará, ao Nordeste e ao Brasil. Eu vou aproveitar que o senhor falou e me deu o gancho para perguntar como a indústria cearense, agora perguntando para o secretário executivo da indústria, está aproveitando esse momento de transição energética. A indústria está se preparando para
aproveitar o melhor deste momento para se modernizar e para ser mais verde? Pronto, nesse aspecto, Natália, eu gostaria de destacar o papel da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. O seu presidente, o Dr. Ricardo Cavalcante, tem sido um baluarte no tema energia. Tem sido entusiasta, tem levado, através do Senai, do SESI, o próprio Cine Energia, com o presidente Luiz Carlos, o tema energia, o tema transição energética. E aí nós podemos falar, por exemplo, no hidrogênio verde. Tudo isso, a indústria está se conectando com a transição energética. E, além disso, citar um programa muito importante, que é o de certificação do ESG, né? Essa sigla é ESG em português, que significa ter o cuidado das empresas e as entidades terem um olhar mais aprofundado para o meio ambiente, para a governança, para o social. Então, hoje existe um selo e a FIEC mais uma vez saiu na frente, desenvolvendo esse selo. Já tem várias empresas e entidades do Ceará que já estão certificadas sobre essa ótica. Então, isso mostra mais uma vez o cuidado da indústria com o tema sustentabilidade. O Ceará foi um pioneiro na energia renovável, né, lá atrás com a energia eólica. Hoje nós temos uma cadeia dessa energia eólica. Nós temos as usinas, nós temos as fábricas de pá. Então, o trabalho não se encerra na usina em si, na geração de energia em si. A gente tem uma expectativa muito grande sobre o hidrogênio verde, que é o que a gente está vislumbrando como sendo combustível do futuro para o mundo inteiro. E temos nos posicionado muito estrategicamente, né, de aproveitar o melhor possível desse momento, prospectando empresas. O Ceará já tem 32 memorandos de entendimento assinados com empresas do setor. O que o hidrogênio verde pode trazer em termos de indústria? Que cadeia produtiva a gente pode nascer a partir desse novo combustível no Ceará? Bom, o hidrogênio verde é essa nova fronteira energética, que é um chamado vetor energético, pela sua gama muito grande de aplicações. Ele tem uma cadeia produtiva muito longa, começando com a própria energia renovável, porque o hidrogênio verde é você, aqui para falar conceitualmente, né, é você pegar a molécula da água, que é o H2O, a fórmula da água, e transformar em hidrogênio e oxigênio. E para isso você precisa, para ele ser verde, a energia tem que ser renovável. Então já precisamos de muita energia, principalmente eólico solar, que o Nordeste e o Ceará têm em abundância. Precisamos de água, e aí a intenção do Ceará, a proposta é usar água de reuso, que também tem um aspecto social e de sustentabilidade envolvidos, ou dessalinização. Bom, aí você, através de um equipamento chamado eletrolisador, faz essa quebra da molécula da água e você tem o hidrogênio. O hidrogênio você precisa armazenar, transportar, você pode aproveitar em usinas, em fábricas, como por exemplo, a fábrica de aço, você tem o aço verde, o cimento verde, vários produtos serem verdes. O Brasil já tem uma cadeia produtiva muito sustentável, porque mais de 80% da energia renovável que utilizamos, ela é eólica, solar e hidrelétrica renováveis. Com isso, nós temos também empregos de várias gamas, por exemplo, no ramo do direito, no ramo de serviço, manutenção, operação, na parte de capacitação, inclusive começando pela capacitação. O governo do Estado, os setores produtivos já estão se preparando, ofertando cursos para essa capacitação. Então, a indústria do hidrogênio verde ela é muito longa. E a percepção, a perspectiva é podermos ter aqui no Ceará mais de 80 mil empregos gerados nos próximos 10 anos. Então, é muito emprego e a gente acredita que isso vai contribuir para a melhoria de forma substancial no produto interno bruto, ou seja, na economia cearense. Falando em hidrogênio verde, e voltando a falar dos memorandos, o mercado de energia é um mercado regulado em nível federal. Na verdade, no caso do hidrogênio verde, ele nem é regulado, ainda está se esperando uma regulamentação para esse ano. Dentro desse mercado, como é que o governo do Estado, como é que a Secretaria podem trabalhar e como vem trabalhando para desenvolver essa cadeia e para atrair essas empresas no ambiente regulatório que é federal? Assim, qual é o papel do Estado nessa atração e nesse desenvolvimento? Bom, o nosso governador Emânio de Freitas tem se envolvido diretamente nesse tema, conversando com os ministérios em Brasília, com o próprio presidente Lula, que também é um outro entusiasta do tema de energia renovável, e com isso buscando exatamente contribuir para que essa indústria do hidrogênio verde
possa iniciar o seu desenvolvimento de forma, vamos dizer assim, na prática. Temos uma usina de grande porte aqui no Ceará ou no Nordeste brasileiro para produzir o hidrogênio verde, a amônia verde e os produtos verdes. Então essas interações estão sendo feitas buscando que possamos ter o mais breve possível, se possível ainda esse ano, a regulamentação do hidrogênio verde, da energia eólica no mar, que também é um insumo muito importante para a produção de hidrogênio verde, e podemos ter os incentivos necessários, porque toda nova tecnologia, no seu início de vida, do ciclo de vida, requer um incentivo, porque você ganha escala, essa escala faz com que o preço caia e a competitividade aumente. E visto pelo mundo todo, as grandes consultorias internacionais têm percebido que o Brasil, o Nordeste e o Ceará estão muito bem posicionados para esse novo produto. Seguindo aqui a nossa programação diretamente do ProEnergia Summit 2023, a gente conversa agora com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil-Ceará, que protocolou um pedido de urgência para que o Brasil tenha uma regulamentação do hidrogênio verde. Seja bem-vindo, deputado. Sem sombra de dúvidas, eu acho que, primeiro, parabenizar a iniciativa do Cine Energia, um evento grandioso, um evento com repercussão, inclusive, internacional, que dá ao mundo e ao Brasil, principalmente, a dimensão e o vanguardismo do Ceará no que diz respeito à produção de energia limpa, de energia renovável, principalmente do sol e do vento, e a perspectiva da consolidação de uma política de hidrogênio verde, o que é fundamental para o desenvolvimento econômico, que é fundamental para a diminuição das desigualdades regionais no Brasil e que é fundamental numa agenda climática que o mundo está vivendo. Todo mundo fala de transição climática, todo mundo fala de transição energética, mas na prática, quem está fazendo isso é o Nordeste e principalmente o Ceará. E isso me envaidece, porque eu sei que para nós, principalmente que já estamos muito castigados pelo preconceito, de uma região pobre, de uma região sem perspectiva, de uma região castigada pelo clima, agora nós temos no clima a nossa salvação. E o sol e o vento do Nordeste, com certeza, farão a redenção econômica da nossa região. Segundo, tudo isso precisa de lei. O investidor só aporta o recurso se tiver garantia de segurança, tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista financeiro, do investimento. E é exatamente essa legislação que nós estamos trabalhando agora no Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito ao hidrogênio verde, onde pela eletrólise 86% do custo é energia. E nós precisamos ter energia em escala. Hoje nós não temos condição de enfrentar essa pauta de hidrogênio verde com a produção de energia que nós temos consolidada no Brasil de hoje. Então, o advento, a expansão, tanto da eólica, como da solar e como da offshore, é fundamental para dar suporte à indústria do hidrogênio verde. E dentro dessa agenda, nós construímos com o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, um momento, uma semana, onde nós vamos discutir só a pauta verde. Nós temos 3 projetos importantes em andamento. O primeiro, das offshores, para regulamentar e para garantir esses investimentos. O segundo, o do hidrogênio verde, de como vai ser produzido, como vai ser regulamentado, como vai ser a certificação desse hidrogênio para não se misturar com o hidrogênio cinza e ter uma garantia da sua produção e da sua entrega, tanto para o mercado interno como para o mercado internacional, e também do crédito de carbono, que é exatamente o crédito daqueles que se habilitam a diminuir a emissão de carbono na atmosfera e contribuir perversamente para as mudanças climáticas que estão preocupando o mundo inteiro. A gente está vendo aí catástrofe todo dia, aqui no Brasil mesmo, ciclone, coisa que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil. Agora mesmo em Brasília, presenciei um fato até que eu gostei, chuva no mês de agosto. Tem 40 anos que eu estou em Brasília e nunca tinha visto chuva no mês de agosto. Mas são as mudanças que o clima está tendo. Por um lado pode ser positivo, mas na grande maioria está sendo negativo e trazendo inclusive essa onda de calor que nós estamos presenciando agora no Brasil. Hoje mesmo nós vamos ter aí regiões do Brasil onde a temperatura será de torno de 40 a 44 graus. Então é exatamente para diminuir esse aquecimento global que essa pauta da energia verde vem. E com isso, a gente votando essas matérias, dentro desse período agora da primeira ou segunda quinzena de outubro, a gente vai ter condições de até o final do ano estar com toda essa legislação atualizada e poder usufruir
né, o mais rápido possível. Nós estamos aí esperando por regulamentação algo em torno de 100 bilhões de investimento no Brasil. Então, diante de uma crise econômica como essa, né, e diante de um quadro depressivo, né, com relação a investimentos, você pode ter na energia, inclusive, a alavanca da diminuição da atividade econômica no Brasil. E esse tema nós temos levado tanto para a Câmara dos Deputados, como essa semana eu tive a oportunidade de discutir isso a nível do Ministério da Fazenda e a nível do vice-presidente, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria do Comércio, Geraldo Alckmin. Então, as pautas estão dadas, nós vamos unificar, inclusive, os três... Nós temos 4 projetos no Congresso, né? As casas estão preparadas e estão trabalhando em unidade para que se chegue a um consenso, um único projeto, e que a gente tenha uma minuta única de lei? O ideal será isso. E é esse ideal, esse consenso que nós estamos trabalhando. Tanto é que tem, na questão da offshore, tem um projeto do senador João Paulo Prates, hoje presidente da Petrobras, que já foi aprovado no Senado, e tem um projeto de minha autoria na Câmara dos Deputados, e tem também um projeto do senador Fernando Collor. A minha postura, meu encaminhamento é que a gente possa adensar os 3 projetos num só, e aprovar o do João Paulo, que já foi aprovado no Senado, e você dá velocidade a essa aprovação. Eu não tenho vaidade que seja o meu projeto pessoal. A minha vaidade é que a gente resolva o problema e possa dar essa condição para que esses investimentos cheguem e gerem emprego, gerem riqueza para o Brasil e principalmente para o Nordeste. Como é que o senhor avalia a cadeia produtiva que se pode formar a partir do hidrogênio verde? Quais são as oportunidades que se abrem especificamente para o Ceará? Sem sombra de dúvida, um potencial fantástico, não só do ponto de vista ambiental, mas fundamentalmente para nós do ponto de vista econômico. Né? Um estado pobre, né? Um estado de uma região pobre, né? Que tem aí uma oportunidade, inclusive, de ter investimentos diretos e ter uma condição econômica diferenciada. Eu não tenho dúvida que, como já foi dito até no debate anterior aqui, o Nordeste e o Ceará podem se transformarem na OPEP do hidrogênio verde. E a mudança energética, a transição energética, ela vai se dar não por uma condição econômica, ela vai se dar por uma condição climática e de sobrevivência da raça humana. Nós não vamos ser nós os responsáveis pelo fim do mundo. E ninguém está brincando. Os fatos são muito graves. Então, a gente tem que fazer a transição energética por uma necessidade da sobrevivência da nossa espécie. E isso é fundamental nesse momento. Amanhã pode ser tarde demais. E é por isso que a gente está dando celeridade à votação dessas matérias no Congresso Nacional. Muito obrigada, deputado. Parabéns pelo trabalho, por colocar essa pauta, por trazer a urgência do tema. E obrigada pela participação no evento e aqui no podcast. Eu que lhe agradeço e, mais uma vez, parabenizo o Cid Energia pelo belo trabalho que está fazendo aqui no Estado do Ceará. E se tem uma coisa que me dá orgulho, é que a primeira emenda para formar técnicos em instalação e manutenção de energia fotovoltaica, energia solar no Ceará, foi uma emenda do deputado Danilo Forte. Muitas vezes se questionam muito as emendas dos parlamentares, né? E eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso no Ceará para dar emprego, para dar oportunidade para essa juventude, e hoje já são mais de 16 mil pessoas aqui no Ceará trabalhando nessa área, principalmente na energia solar. Então isso para mim foi muito importante no IFC da Caucaia, e eu espero que a juventude abrace essa pauta, porque essa é a pauta do futuro, para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada.